Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Essa palavra, alguns irmãos têm passado por isso, né? Que a gente está muito em casa agora na quarentena. Então, minha esposa está grávida, a Raquel, então aumenta mais ainda a responsabilidade, que tem que ajudar nas tarefas. Antes também ajudava, mas agora um pouco mais. E essa palavra Deus me deu quando eu estava passando pano na casa, tinha acabado de varrer, aí tava lá, João, me mandando brasa. Pastor João também eu sei que faz uma faxina da boa lá. E a gente tá fazendo o que pode hoje, né, o que está ao nosso alcance. Graças a Deus a internet ajuda muito para poder semear a palavra para outras cidades, para outros países, para pessoas que estão longe, que estão de repente sem esperança, sem saída, e a palavra de Deus vem para confortar, para consolar. E Deus me lembrou dessa situação que aconteceu comigo, se não me engano foi no ano de 2013. E o título eu coloquei aqui, é uma pergunta: você já foi deportado? Eu já. Quando eu comento isso, quando eu lembrei disso, eu falei, meu Deus, mas aconteceu essa situação comigo, né? E Deus sabe de tudo, porque muitas das coisas que acontecem com a gente, de repente você está aí hoje passando uma prova, passando uma dificuldade, saiba que Deus vai usar isso para abençoar alguém de alguma maneira, e você vai permanecer firme, vai dar a volta por cima, e daqui a pouco vai estar contando testemunho para amigos, para familiares, para pessoas que de repente você não conhece. Então Deus permitiu acontecer isso comigo. E antes de entrar na palavra, eu quero contar o que aconteceu, porque recebi uma proposta para jogar em Portugal, e na época uns irmãos que tinham uma empresa aqui, o Rui, o Horácio e o Edilson, eles arrumaram para mim, na verdade, um período de treinamento lá em Portugal, no time da terceira divisão, porém eles não poderiam ir para lá no período, porque, se não me engano, tinha acabado de voltar de lá e eu iria sozinho. Então eu fui, entrei no avião. Antes de ir, a gente fez uma festa, né? Organizou aqui com os jovens da igreja. O pastor Luizão está assistindo aí, ele sempre lembra dessa história. A gente fez uma festa ali onde era uma pizzaria, que eu esqueci o nome agora, mas fizeram uma surpresa, me chamaram lá. Eu fui uma segunda-feira à noite. Quando cheguei lá, tinha uns 40 jovens da igreja. Ah, legal, vai embora, vai para Portugal, é aquela festa. E eu feliz, né? Até então estava tudo tranquilo. E aí foi uma alegria, a gente se despediu, aí aquela coisa toda, né? Naquela época podia abraçar, né? Não tinha problema com aglomerações, né? E aí eu fui, embarquei. Quando cheguei em Portugal, que cheguei na imigração em Lisboa, o policial que me atendeu pediu a documentação, eu dei. Aí ele pediu o passaporte, né? E aí ele perguntou o que eu ia fazer, eu expliquei que estava indo para um time de futebol, e ele pediu o contrato do time. E eu expliquei que não tinha ainda, porque eu estava indo para lá para assinar o contrato, ainda não tinha nada concretizado. Aí ele falou, mas não pode, tem que ter um contrato aqui e tal. E ligou, pediu para ligar em um dos telefones que tinha, conseguiu falar, se não me engano, com o treinador, não lembro, mas como o treinador não me conhecia, ele não autorizou, ele ficou meio assim, titubeou, e o cara pensou que de repente poderia ser alguém mentindo e falou assim, esse cara tá mentindo, ele não vai entrar aqui não. E eu lá esperando, coração na mão já, primeira vez que eu tinha ido para fora do Brasil. Na verdade não foi a primeira vez, eu lembrei isso depois que eu falei, que eu coloquei primeira viagem internacional, mas eu tinha ido para o Paraguai e para a Argentina. E é legal porque de repente a pessoa passa, pô, mas eu não consigo ir hoje, sei lá, na Europa, em outro país se eu queria. Faz o seguinte, irmão, pega o ônibus, o carro, o avião, que é mais barato, de repente daqui a pouco, né, se programa aí para quando passar essa pandemia, você pega para Foz do Iguaçu, aí chega ali, atravessa a ponte da amizade, está no Paraguai, saiu do Brasil, você já vai ter uma história para contar. Que eu brincava que eu nunca tinha saído do Brasil, e eu tinha ido para o Paraguai. Depois que eu fui para o Paraguai e para a Argentina, porque Foz do Iguaçu faz fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Quando eu fiz essas duas viagens, que foram nas cidades mais próximas, uma do lado da outra, que dá 10 minutos, você saiu do Brasil, né? Atravessa a ponte. Então, quando eu voltei, eu falei, não, eu já fui em alguns países. Eu não estava mentindo, né? Mas fui na Argentina e no Paraguai, aqui do lado. E aí, depois que eu coloquei, eu falei, mas eu não fui deportado da Argentina e do Paraguai, porque dá pra gente ir até com RG, não precisa nem tirar passaporte. Ó. Quem de repente nunca não sabe disso, de repente nunca viajou, né? Pode pegar o seu RG mesmo e vai lá, não vai
com habilitação, porque se for com habilitação não viaja, tem que ser o RG. Então você vai com o RG, pega o avião para Foz do Iguaçu, ou para Argentina, para o Paraguai, enfim, mas eu lembrei dessa situação e foi engraçado porque Deus começou a me usar aqui em Santos, na região, em Samaria, Judéia, depois foi os confins da terra, mas tudo começou por aqui. E quando eu cheguei lá em Portugal, que aconteceu essa situação, que o policial falou que não poderia entrar, a primeira vez fora do Brasil, assim, em um país que usava passaporte, né? Eu não tinha muito conhecimento das leis de imigração, porque a Bíblia tem um versículo que diz assim: a gente erra por não conhecer a Escritura Sagrada. Então muita coisa a gente erra por não conhecer, por falta de conhecimento da palavra. Esse versículo se refere à palavra, mas por outro lado também, se eu soubesse que de repente eu falasse, eu estou indo de turismo, eu quero visitar, eu quero conhecer Portugal, eu poderia ter entrado, porque eu estava com uma quantidade boa de dinheiro, tinha passagem de ida e volta, então não ia ter problema nenhum. Mas eu creio que foi Deus, e depois ele me explicou, Deus me mostrou por que isso aconteceu, porque ele não permitiu entrar. Então eu voltei, e aí encontrei os irmãos de novo na igreja. Falei, mas você não tinha ido jogar em Portugal e tal, ia ter que explicar para todo mundo, não, aconteceu isso e tal. Mas eu fui orar, eu falei, Deus, por que eu fui deportado? Por que aconteceu essa situação comigo? Se eu me preparei, eu orei, eu na época estava treinando bastante, treinei, me preparei profissionalmente para aquilo que eu ia fazer. E quando orei, Deus me respondeu assim, João 13:7, as coisas que eu faço agora tu não sabes, mas entenderás amanhã, depois. E aí até então, depois que Deus me falou esse versículo, eu descansei nele, falei, amém, Deus. Não sei por que isso aconteceu, mas sei que o Senhor tem um propósito. E passou muito tempo, se não me engano, eu creio que não mudou essa lei, mas, por exemplo, se uma pessoa é deportada de um país, você que está assistindo aí e já foi deportado, você sabe do que eu estou falando, né? Pode até comentar aí também, mas eu não sei, eu creio que 5 anos, hoje o passaporte se renova com 10 anos, então antigamente era 5 anos, você renova o passaporte, pegava um passaporte novo e poderia voltar porque é um outro passaporte e tal, mas depois de um período. E depois que passou tudo isso, a minha primeira viagem foi para a Espanha, para Madrid. E depois que eu voltei de Portugal, eu comecei a orar para Deus mostrar o que eu tinha que fazer, aonde ir, como ir, porque às vezes a gente acha que tem que fazer uma coisa, né? E quando você ora, Deus sabe o dia de amanhã. E esse versículo é bem claro: as coisas que eu faço agora tu não sabes, entenderás amanhã. Então eu orei e oro até hoje para o lugar que me convidam, para eu saber se Deus quer que eu esteja realmente naquele lugar, naquele período, para fazer aquilo que estou convidado para fazer, porque às vezes a gente acha que realmente é Deus porque chamaram e às vezes não é. Às vezes tem uma pessoa do seu lado, um vizinho, um amigo, algum familiar que está precisando ouvir a palavra também. Então Deus nos usa quando a gente se dispõe no lugar que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, e Ele abre, Ele fecha a porta, Ele traz, Ele leva, é Ele que faz tudo, porque a gente depende dele e tudo é por Ele, para Ele, para a glória dele. Mas quando voltei à Espanha, eu voltei com outro propósito. Essa primeira vez em Portugal, eu estava indo com o propósito profissional de jogar futebol e ia ganhar de repente dinheiro, não sei como seria a minha vida se eu tivesse entrado e ficado nesse time, enfim. Porém eu creio que a vontade de Deus prevalece, sempre. Então Deus não permitiu, porque Ele tinha uma obra muito maior para a minha vida, que era através do futebol, através daquilo que eu gosto de fazer, levar a palavra dele para outras nações. Então cheguei quando fui para a Espanha, eu fui com uma mala que era maior que eu, enchi de DVD, na época tinha os DVDs aqui da igreja, né, de pregação, eu pegava, o pastor Natalino me dava uma quantidade boa de DVD de pregação, o CD do Abidiel, eu pegava CD do Abidiel de samba, de pagode, gospel, né, e falava para os atletas gringos lá fora, falava, isso aqui é samba do Brasil, é muito bom, e os caras ficavam felizão, pegava, ouvia, e tava cantando Deus é amor, por que não confessar, com aquele sotaque, né, mas tava louvando a Deus daquela maneira, e enfim, usei aquilo que Deus estava me dando no momento e usando aquilo que Deus tinha me chamado para fazer através do esporte. E quando cheguei em Madrid, com a mala muito grande, aí o policial me chamou mais uma vez na salinha.
Aí veio o filme de novo, todinho na cabeça. Eu falei, nossa, Deus, não acredito. Caramba, voltei aí, sei lá, acho que 5 anos depois, nem lembro quanto tempo depois, já com outro passaporte em outro país. E não que eu planejei isso, mas foi o que Deus direcionou para fazer naquele momento. Aí me chamou para a salinha, eu dei aquela respirada funda. Lembrei de tudo, né? Porque não tem como não voltar à mente tudo. Aí entrei na salinha, aí o policial começou a perguntar o que eu tinha ido fazer. Eu falei, vim fazer um trabalho com crianças, através do futebol e tal. Vai passar quantos dias? Tantos dias. Tem passagem de volta? Tem, tá aqui, trouxe dinheiro, trouxe e tal. Começou a perguntar tudo, aí pediu para ver as coisas, mostrei. E eu vi que ele estava demorando muito para me liberar, porque eu estava com tudo certo. Aí o que eu fiz? Eu comecei a orar. E eu orei enquanto conversava com o policial, orei na mente assim, igual o Neemias fez quando o rei perguntou o que ele queria. Ele falou, eu quero madeira, eu quero carta, eu quero isso, eu quero... O Neemias já estava tudo planejadinho ali. Quando ele me perguntou, quando ele estava falando, eu comecei a orar na mente. Eu falei assim, Deus, eu vim aqui para fazer a obra. Minha mala está cheia de Bíblia, de folheto, de DVD, de pregação, de tudo para pregar nesse lugar, para semear a palavra nesse país. Se é da sua vontade que eu entre aqui, abre a porta que eu vou entrar. Porém, se o Senhor quer que eu volte, amém. Não queria voltar não, mas você tem que pedir sempre para fazer que a vontade de Deus seja feita, né? E aí, se o Senhor quer que eu volte, amém. Eu vou entrar naquele avião e vou para o Brasil de novo e amém. Mas quando eu acabei de fazer essa oração na mente, o policial olhou para mim, levantou e falou assim, toma aqui tuas coisas, vai lá e passa. Aí naquele momento eu entendi que eu estava indo em 2013, se não me engano, com um propósito que era meu. E depois, nesse período na Espanha, eu já fui com outra cabeça, com outra mentalidade, com o coração realmente voltado para fazer a vontade de Deus. E não que a pessoa que de repente está assistindo vai falar, então não posso ir para fora jogar futebol, ou trabalhar, ou fazer qualquer coisa. Pode, mas se não é direcionado, se não é orado, se não é respondido através da palavra de Deus, você pode bater lá e voltar. Você pode ser deportado e depois ter um problema maior para resolver. De repente ter que se explicar para tanta gente, de repente pedir trabalho, pedir as contas de trabalho, ou enfim. Quando a gente ora, Deus responde, né? E se a gente pede sabedoria, Deus vai dar. Então, isso aconteceu, então eu fiquei muito feliz quando eu entrei, dá aquele alívio, né? Você passou pelo portão de embarque, ele dá aquele alívio e fala, ufa, então amém. E nesse período eu fiquei 3 meses fazendo a obra lá na Espanha, que é o período que brasileiro tem na Europa, para não ficar ilegal depois, né? Fiquei em várias cidades, em vários times de futebol. Eu fui lá para fazer a obra, falar com atletas, dar a palavra de Deus de alguma maneira e, enfim, cumprir aquilo que Deus tinha me levado para fazer, que era realmente isso. E também a gente passa situações que, por exemplo, não sei, você de repente que está assistindo aí, você deve, se isso não aconteceu com você, mas de repente você conhece alguém, né? Algum amigo que foi deportado, que passou por uma situação como essa. E é muito constrangedor e você fica muito mal pela pessoa. Porque ano retrasado, eu estava com outro grupo de irmãos no Líbano. E aí veio um irmão da Espanha. E quando ele chegou na imigração, o guarda perguntou o que ele ia fazer e tal. E ele explicou. E o guarda não queria deixar ele entrar, o policial. Porque ele tinha um carimbo de Israel no passaporte. Então eles não deixam entrar. Se tem um carimbo de Israel, não entra no Líbano. E aí conversaram lá, e o cara orando também, enfim, Deus permitiu, ele entrou. Só que depois do Líbano, a gente foi para a Síria. E quando foi para entrar na Síria, esse meu amigo pensou que também ia entrar, porque liberaram lá. Quando chegou na imigração do Líbano para a Síria, o cara falou assim, o policial, se eu liberar você, você pode ir, vou liberar para você sair do país. Porém, se você chegar lá na imigração da Síria, que é um espaço de, acho que 200 metros, 300 metros, que é uma terra que não é nem de um país nem de outro. Os países têm essa divisão, essa fronteira. E aí ele fala, o que pode acontecer é você ficar lá e só o Itamaraty, só o Brasil, alguém vai vir te buscar, porque não vai entrar nem um país nem outro, vai ficar ali no meio sozinho. E aí ele falou, você pode tentar, se não conseguir, você não pode entrar aqui de volta. O negócio é tão sério. E aí ele ficou preocupado e pediu para alguém conversar lá com o policial na imigração. Quando o cara viu o passaporte dele,
que viu que estava com carimbo de Israel, falou assim, nem manda ele vir aqui que ele não vai entrar. Então meu amigo dali, ele foi deportado e voltou para a Espanha e nem no Líbano ele ficou mais. E aí a gente estava contando com ele para fazer o trabalho com as crianças ali na Síria, que a gente tinha ido com esse propósito. Mas infelizmente ele também não entrou e eu vi acontecer isso com um amigo meu e é muito triste, porque você faz uma programação para fazer a vontade de Deus, para cumprir os planos de Deus, mas tem coisas que a gente não entende. Deuteronômio 29 diz que as coisas que eu faço, as coisas reveladas são para o Senhor nosso Deus, são para nós, Ele revela. Aquelas que Ele não quer falar, é para Ele, é Ele que sabe o porquê, e a gente tem que entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então acontece isso, de repente você tem um amigo também que passou por isso. E em relação à viagem, a gente pode até retornar para o nosso país, fazer passaporte de novo, arrumar a documentação necessária, correta e retornar. Porém existe uma viagem, que é o que essa palavra vai nos falar hoje, que é muito importante e não tem ida e volta. Se não deu certo, voltar. Se eu chegar lá e estou aqui com o passaporte, eu vou entrar, vai estar com a documentação, está tudo certo. Essa aqui você não tem segunda chance. Essa aqui é a única. A gente pode ir para vários países aqui no Brasil, aqui, enquanto estamos aqui no mundo, pode ir para várias cidades, pode fazer planejamento de todas as maneiras, orar, Deus direcionar, se Deus falar vai, vai, se Deus falar não vai, não vai, porque senão vai dar ruim. E só que nesse contexto que eu vou entrar agora, é uma única viagem, não tem duas opções, ou é deportado ou entra. E aqui, nesse texto que a gente vai ler de Mateus capítulo 7, queria ler do versículo 18, Mateus capítulo 7, versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Versículo 19, Mateus 7, 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa viagem aqui não tem jeito, é única, ou entra ou é deportado para sempre. E aí eu quero entrar nesse texto porque diz que a gente vai chegar também nessa porta de imigração do céu, né? A gente vai chegar lá, vai encontrar com Deus, com Jesus, vai ter cada um o seu julgamento, cada um a sua... vai colher cada um aquilo que plantou, e aí Deus pode falar, entra, você está liberado, está carimbado o passaporte, pode passar, ou então vai falar assim, vai passar a linha, e aí... O que a Bíblia nos diz sobre isso é que ali haverá choro e ranger de dentes. Então Deus nos dá uma oportunidade. Como lazer, como trabalho, como qualquer outra função, a gente pode se programar hoje e viajar para qualquer lugar. Mas essa situação específica aqui, para o céu, é só através de Jesus. A Bíblia diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus veio com um propósito para morrer em nosso lugar, para nos dar vida, para nos dar abundância, para nos dar sabedoria, para nos dar paz, para cuidar de nós nos momentos difíceis, para nos dar graça e força para enfrentar gigantes, para vencer dificuldades que às vezes a gente acha que não consegue, mas a palavra dele nos fortalece. A gente vê muito o exemplo de Josué, que Josué, Deus falou para ele assim, ser forte e corajoso. Não temas, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E Josué ouviu essa palavra e tomou posse. Só que Josué não teve as experiências que Moisés teve. Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés, através da vida de Moisés, 10 pragas foram enviadas ao Egito. Moisés viu tudo aquilo, o povo viu tudo aquilo. E Josué teve essa promessa, eis que estou convosco todos os dias. Simplesmente tome posse e leve o meu povo à terra prometida. Josué ele carimbou o passaporte dele
e ele entrou no céu, Moisés não entrou. Então Deus, ele nos dá essa liberdade de escolha. Cada um, né, ninguém obriga ninguém a viajar, fala, eu quero que você viaje. Fala, não, todo mundo é livre, todo mundo vai tomar a sua decisão. Mas esse texto aqui nos fala bem claro. O versículo 21 diz assim, Senhor, Senhor, muitos naquele dia, o 22, muitos naquele dia onde dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e não fizemos muitos milagres? Não adianta ter feito nada. Não adianta ter feito milagres, expulsado demônio, profetizado, feito um monte de coisa, se não viver a vida de acordo com a vontade de Deus aqui. Quando chegar lá no céu, na imigração, vai bater e vai ser deportado. E não terá segunda oportunidade. Então, eu quero deixar aqui só 3 pontos para a gente finalizar. E o primeiro é, para a gente entrar no céu, de repente você já aceitou Jesus. Mas quem não aceitou Jesus ainda, o primeiro passo é esse. Aceitar o Jesus como seu Senhor e Salvador, é ter esse passaporte. Para a gente sair do país hoje, precisa ter esse passaporte, esse documento. E a nossa entrada no céu é Jesus que nos dá. Ele é o nosso passaporte, ele é a nossa porta de entrada. Então a gente aceitou Jesus, e quem ainda não aceitou precisa entregar a vida nas mãos de Deus, reconhecer os pecados, os erros e dizer, Deus, eu preciso de Ti, me ajuda, escreve o meu nome no livro da vida, para que no dia que você chegue lá na imigração do céu, Deus vai falar assim, pode vir, entra, para o gozo do teu Senhor. Depois o número 2 é se manter firme, porque Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não basta simplesmente eu aceitar Jesus e pensar assim, eu já tenho passaporte, eu já estou tranquilo. Não, tem que se manter firme, no dia a dia, nas atitudes, no lugar que você está, no lugar que Deus te leva, na sua casa, no seu trabalho, na rua, em todos os lugares, se manter firme em todo o tempo. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Depois o ponto número 3, produza bons frutos nos países que Deus te mandar e também onde você está. Porque o versículo 17, Mateus 7,17 diz assim, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Deus quer usar cada um de nós para dar bons frutos. Deus quer usar cada um de nós para fazer diferença na vida de outros. Deus quer usar cada um de nós para ser essa porta de entrada através da palavra de Deus, para que muitos amigos nossos se convertam. Deus nos leva em determinados lugares que a gente nunca imaginou de repente estar. Deus coloca você, ou já colocou, ou ainda vai colocar, porque quando a gente leva Deus a sério, Ele faz coisas que a gente nunca imaginou, nunca pensou, como a palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Josué 3,5 diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Dê bons frutos, fique firme, permaneça fiel, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não deixes que as coisas boas desse mundo, aparentemente está tudo bem, então eu não preciso de Deus. Fala, não, a gente precisa dele, a gente depende dele. Porque às vezes a gente pensa, mas eu estou passando um momento como esse, Deus não está vendo a situação que a gente está passando no Brasil, no mundo. Deus está vendo. Porém, o que cada um está fazendo com tudo isso que tem acontecido? Um exemplo, eu posso pegar a minha vida e eu reconhecer que preciso melhorar algumas coisas. Você precisa pegar a sua vida e falar assim, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Por que Deus está permitindo eu ficar esse período nessa quarentena? O que eu preciso fazer? De repente eu não estou perseverando até o fim, de repente está vindo problemas, dificuldades, e eu estou deixando com que isso seja maior do que a vontade de Deus, do que a palavra de Deus, do que a presença de Deus. Deus quer te usar, e eu não sei onde Deus vai te levar, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, nem na minha, mas eu sei que a Bíblia diz que há muito mais para ser feito, e Ele vai usar cada um de nós. Quem se dispõe, quem é fiel a Deus. Ontem eu participava de uma live com o An, e eu falava que o pastor Natalino sempre dizia, pega 5 folhetos quando sair daqui e dá para alguém na rua. E eu comecei a fazer isso há muitos anos. Eu obedeci uma ordem, era um mandamento. Todo mundo faz? Não. E eu falando, todo mundo vai fazer? Não. Mas quem é fiel, Deus vai honrar. Por quê? Porque a vontade de Deus é essa.
que Lucas 19:10 fala que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele vai usar cada um de nós que se dispõe para fazer esse trabalho, para fazer a vontade dele, para cumprir o ID dele, para fazer com que jovens conheçam Jesus, porque a gente vive cada um na sua vida de influência, né? Você influencia uma geração, tem gente que influencia muito mais pessoas. Quando eu estou falando com atletas, eu brinco, se eu postar alguma coisa, algumas pessoas vão ver. Se você coloca alguma coisa na internet, quantos milhões de pessoas vão ver em todo mundo? Cada um tem o seu grau de influência, porém a gente deve usar aquilo que está ao nosso alcance para fazer o nome de Jesus conhecido, para levar pessoas que a gente conhece, para levar pessoas que a gente ainda não conhece, que Deus vai colocar no nosso caminho, levar essas pessoas a conhecer realmente o Deus que mudou a nossa história, para que eles possam ter esse passaporte carimbado, para que eles possam entender que o momento difícil que de repente está passando nesse momento é com um propósito, não é em vão. Deus não quer, Deus é mau. Fala, não, Deus não é mau. Muita coisa que acontece conosco é porque a gente colhe aquilo que a gente está plantando. Então, se a gente senta e analisa um pouquinho, fala, por que isso está acontecendo comigo? O que eu preciso melhorar? Por que isso está acontecendo? O que eu fiz para isso estar acontecendo? E aí a Bíblia diz, aquele que confessa os seus pecados, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Eu louvo a Deus porque a cada dia, não todos os dias, né, mas vira e mexe, vem algum atleta que eu preguei a palavra há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, há mais de 5 anos. Wagner, eu estou buscando a Deus hoje. Essa semana eu fazia uma reunião com alguns que estão fora do Brasil e também aqui. E um deles falou assim, há 4 meses eu estou firme na presença de Deus. E eu estava o cara é conhecido, é famoso, falou profissionalmente no auge, bem na carreira dele, bem demais, mas entendeu que sem Jesus não dava. Tudo aquilo ali é passageiro, ele sabe, porque ele já foi para muitos lugares, já viveu muitas coisas, mas sem essa presença de Deus, não tem jeito. Não adianta aqui a gente dizer assim, Senhor, eu quero entrar, eu era conhecido, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu pulava, eu dava cambalhota, eu pedia a música no Fantástico 3 vezes, não adianta isso. Você tem que estar firme no centro da vontade de Deus, tem que perseverar até o fim. E para finalizar, o versículo 21 diz assim, todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí é uma pergunta para nós, eu tenho feito a vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Você está sendo fiel a Deus naquilo que Deus te deu para fazer? Porque de repente você pensa, mas é pouco. Eu estava lendo um livro do Bonk, do Reinhard Bonk, ele fala assim, que um pastor, arquiteto estava lá trabalhando, sentado lá, e o funcionário dele falou assim para ele, poderia ser eu nesse lugar, no seu lugar. Aí o chefe respondeu, poderia, mas o que você fez para eu estar sentado aqui? Eu também falei, eu poderia e eu estou fazendo, então eu fiz, então faça você também. Se levante, levanta-te e resplandece, tome posse daquilo que Deus tem te dado, da palavra de Deus, e plante que você vai colher. Mas está difícil, a situação não está muito boa. Creia no Deus que pode todas as coisas. Se a gente vive esse versículo aqui, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, a gente vai entrar nesse reino dos céus. E eu louvo a Deus porque o meu nome está escrito no livro da vida, e você também vai colocar o seu, Deus vai também escrever o seu quando você se dispõe a abrir o coração para aceitá-lo. E aí a gente vai viver diariamente para viver não as nossas vontades. Eu não tenho noção, um dia me perguntaram quantos países eu já fui, eu não lembro, porque foram muitos lugares e eu também não fico contando, vou fazer quantos países eu já fui para falar para as pessoas. Não, eu não estou preocupado em quantos lugares eu já fui. Para mim tanto faz, como diz na Espanha, dá igual, né? Me dá igual se é em São Vicente, se é em outro país, se é lá na Praia Grande, se é no Paraguai, na Praia Pequena, enfim, a gente tem que fazer a vontade de Deus, porque é isso que ele diz aqui, mas aquele que faz a vontade de Deus entrará no reino dos céus. E é isso que eu quero, chegar lá naquele dia e Deus falar assim, Wagner, faz favor, aqui está seu lugar, vem para cá, dá um abraço aqui, entra no gozo do teu Senhor, aqui não tem mais coronavírus, pode abraçar, já não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá nada. Porém, para isso acontecer, a gente tem que perseverar.
perseverar até o fim. E quando fala de perseverança é porque às vezes a pessoa, mas tem situação que é mais difícil. É por isso que fala para perseverar, para ter bom ânimo, para se levantar, para levantar a cabeça, para dar aquela respirada funda e Deus me dá sabedoria nessa situação, nessa área, porque eu quero viver a sua vontade a partir de hoje, eu quero viver os teus planos e eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, seja aqui, seja hoje cada um na sua casa, mas cumpra a vontade de Deus, faça a vontade de Deus onde Deus te colocou hoje, para que a glória dele seja manifesta através da sua vida. Amém? Vamos orar? Eu quero que você que quer fazer essa vontade de Deus, agora repita aí comigo nesse momento e fala assim: Deus, eu te louvo porque um dia o Senhor enviou Jesus para morrer no meu lugar. Eu quero hoje fazer a tua vontade, eu quero hoje depender unicamente de ti e viver aquilo que o Senhor tem para mim, Deus. Me dá sabedoria, me dá graça, me dá força para perseverar até o fim, para que naquele grande dia eu possa estar contigo nos céus, na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, no lugar que o Senhor tem preparado para mim. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.